E outros cuidados como descansar as vistas, proteger os olhos dos raios ultravioletas são essenciais aí para manter a saúde da visão em dia. E para falar mais sobre isso, a gente recebe aqui a oftalmologista do Hospital dos Olhos de Campinas, Larissa Pegorim. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Roberta. Olha, para começar então falando do assunto, eu gostaria que a senhora contasse para a gente se existe, quando que é apropriado usar as lentes de contato descartáveis ou as lentes de contato de mais longa duração, digamos assim. Normalmente o regime de troca das lentes, ele é escolhido de acordo com a necessidade do paciente e a gente faz outras avaliações também, como por exemplo da superfície ocular, de como que está esse olho, né? Igual essa nossa colega estava falando a respeito do filme lacrimal, tudo isso é avaliado numa consulta para adaptação de lente de contato. As lentes descartáveis de trocas programadas diárias a cada 15 dias, 30 ou 45 dias, elas diminuem mais o risco de infecção, porque se a gente tem uma troca regular dessas lentes, desde que seja respeitado esse período de troca, porque essa lente realmente ela tem um prazo de deterioração, então por isso que ela dura ou um dia, ou 15 dias, ou 30 dias, né? Porque a partir do momento que a gente abre o blister dessa lente, ela é feita para se deteriorar. Ela é feita basicamente de gel, é um material gelatinoso, então ela vai ficando porosa, vai ficando de qualidade ruim e aumenta o risco de infecção ou de outras complicações também, desde uma alergia, uma irritação, ou às vezes pode levar o paciente até a uma intolerância a uma nova adaptação de lentes depois por causa da condição que ele criou naquele olho pelo uso inadequado. Tá? Então, normalmente o regime de troca a gente escolhe baseado em vários fatores. A gente sempre tenta dar preferência para as lentes de descarte programado, porque as lentes anuais, além delas aumentarem o risco de infecção, a nossa lágrima ela tem proteína, tem gordura, tem sujeira, a gente fica exposto à poluição e tudo isso vai aderindo na lente de contato. Então, a lente anual, às vezes, ela pode não durar um ano com a qualidade visual que ela tinha antes, também por conta desses fatores. Então, normalmente, a gente dá preferência para essas lentes de descarte programado. Então, mesmo que você siga aí todos os cuidados, né, recomendados, tem a data de validade, tem que seguir certinho. Sim, o ideal é a gente manter o prazo de descarte, né? Eu recomendo para os meus pacientes, porque muitos pacientes se perdem, né? Não lembro quando que eu abri, ou abri sempre no primeiro dia do mês, ou às vezes anota na caixinha, porque os blisters vêm dentro da caixa, então você anota quando você abriu o último blister para você não passar do prazo de validade. Hoje a gente tem a facilidade da tecnologia do celular, então você pode criar um alerta no seu celular, né? Daqui 30 dias, retrocar as suas lentes de contato. Doutora, e quais são os sintomas, assim, de complicações relacionadas aí, né, ao uso das lentes de contato? A lente de contato, ela costuma ser extremamente confortável, então o paciente, na maioria das vezes, ele não percebe nenhum sintoma. O paciente que começou a perceber que está incomodando demais, não está tendo a mesma qualidade visual, o olho está ficando vermelho, está tendo coceira quando retira as lentes, ou percebeu queda da visão, esse paciente precisa procurar um médico oftalmologista. Tem sintomas mais alarmantes que normalmente levam o paciente antes, como por exemplo dor, desconforto, mas pequenos sintomas como uma simples sensação de olho seco já deve levar esse paciente no oftalmologista antes, porque não é a rotina do usuário de lente de contato. Certo. E agora, fugindo aí um pouquinho das lentes de contato, quando a gente fala das telas dos celulares, a gente costuma passar muito tempo, né, conectado. Elas afetam a nossa visão, isso é um fato, né, doutora? É fato. E, infelizmente, hoje a gente tem muitos estudos na área e a tela, infelizmente, ela realmente afeta a saúde dos olhos, né? Ela gera desde um sintoma de olho seco, uma alteração da superfície, como também hoje os estudos comprovam um aumento progressivo da miopia, principalmente em crianças na idade de formação visual. Então hoje, apesar da gente ter essa necessidade do uso da tecnologia, não tem como a gente fugir, porque hoje a gente está na TV, ou está no computador, ou está no celular, tudo é na palma da mão, a gente precisa ter esse cuidado aí com o tempo de exposição. Então quanto menos tempo a gente utilizar, ou utilizar o minimamente necessário, melhor. Né? Tem uma regrinha que a gente fala que é 20, 20, 20. Então, 20 minutos de uso de tela, 20 segundos de descanso. Então, olha para alguma coisa bem distante, para o infinito, depois você volta a utilizar mais 20 minutos, né? Se atentar, principalmente paciente que às vezes trabalha em ambiente de ar-condicionado, esse calor, né, tá deixando a gente no ar-condicionado mais tempo ou com ventilador, isso também piora um pouquinho para quem usa muita tela. Então, se atentar, às vezes, colocar um umidificador perto do computador, tentar se hidratar, porque se a gente está desidratado dentro, a lubrificação do olho também não melhora e a tela vai piorar essa lubrificação. Então, a gente precisa realmente dessas medidas para poder ajudar a gente a conseguir usar mais tempo sem ter problemas por conta disso. Doutora, você comentou agora sobre esse calorão, ele também afeta a saúde ocular? Também afeta.
tá? Ele pode tanto piorar os sintomas de olho seco para paciente que já tem, ou às vezes gerar, porque a lágrima vai evaporar um pouquinho mais do que ela deveria por conta da temperatura mais alta. E aí, por conta da temperatura mais alta, a gente tem essa tendência a usar o ar-condicionado ou o ventilador, e aí a lágrima também vai sofrer por conta disso. Então, o ideal é a gente dosar, né? Não dá pra gente ficar num calorão de 40 graus sem ficar confortável, mas se precisou usar outros artifícios para se manter confortável, que a gente tente compensar aí com uma hidratação, às vezes um lubrificante ocular mais vezes no dia. Legal, olha, o tabagismo também é um outro vilão, digamos assim, quando a gente fala da saúde e da visão, né? Eu queria que a senhora explicasse pra gente, então, como é que ele afeta os nossos olhos. O tabagismo é um problema porque ele gera zilhões de alterações no sistema, no organismo, né? E o olho não é diferente. Vai desde da própria fumaça que gera desconforto ocular por ser poluição e direto no rosto, até as alterações que a própria nicotina vão gerando no organismo, tá? Elas podem dar alteração na retina, que é o tecido que fica no fundo do olho, que é o que faz a gente enxergar, e fazer uma degeneração acelerada e infelizmente permanente, evoluindo com perda da visão irreversível, até oclusão vascular. Então a gente pode fazer infarto, derrame no fundo do olho por conta do uso excessivo do tabaco. Então o ideal realmente seria o paciente ou não utilizar, ou o paciente que fuma em excesso diminuir ou parar de fumar, e aqueles que fazem uso fazer acompanhamento regular, porque podem ter problemas, principalmente se associado a outras alterações, como por exemplo o paciente que tem hipertensão, diabetes, aumenta o risco dele ter problema por conta do cigarro, ele acelera o processo no fundo do olho. Doutora, quando eu comentei com a minha mãe que você viria aqui ao programa, ela logo me perguntou assim, pergunta pra ela se formiga, se é verdade que ela faz bem para a saúde. Existe esse mito aí, digamos assim, né? É fato ou é fake? É fake, é mito. A formiga não faz bem para a saúde. Então não adianta. É uma lenda que a gente fala, se vê a formiguinha é porque a visão tá boa, então virou essa brincadeira, mas a formiga não faz bem para a visão, né? Então, não adianta. Faz bem para a visão vitamina, cenoura, alimento, essas coisas, tá? A formiga não faz bem para a visão. Então não adianta não, viu, pessoal, não comer adianta. formiga em casa. Tem participação aqui do nosso telespectador Antônio do Bonfim. Está perguntando se forçar a vista piora o grau dos olhos. Não piora o grau dos olhos, o que acontece é que gera mais desconforto. Então, o paciente que às vezes ou tem grau e não utiliza os óculos, ou o paciente que às vezes está com o óculos já defasado e fica tentando forçar um pouco mais para enxergar, ele vai ter mais desconforto no final do dia. Então, cansaço, olho vermelho, dor de cabeça, mas não vai piorar o grau e nem vai piorar a visão. Inclusive, eu tenho muito paciente que fala, eu só enxergo desse olho, se eu forçar esse vai ficar pior, vai piorar. Não vai piorar, pode ficar tranquilo que não vai piorar. O Antônio perguntou aí, né, sobre essa questão. Uma outra dúvida que ocorre muito, né, é sobre ler em movimento, doutora. Ler em movimento pode afetar a descolar retina ou algo assim do tipo? Não afeta nada. O que acontece é que quando a gente está em movimento no carro, o nosso olho ele tenta compensar o movimento do veículo no foco que a gente está da leitura. Então isso às vezes pode gerar um pouco de desconforto. O paciente pode ter mais dor de cabeça, tem gente que tem tontura, tem náusea, mas não vai descolar retina, não vai piorar grau nem nada. O que a gente recomenda? Se for ler em movimento, tentar aumentar a luminosidade do ambiente que você está, ou tentar ler o mínimo possível, porque senão você pode ter um pouquinho de cansaço depois ou um pouco de dor de cabeça. Certo, tá? Tem mais participação chegando aqui agora da Nilza, que está querendo saber o que é melhor para a limpeza dos olhos, água boricada ou soro fisiológico, o que é indicado aí? Nenhum dos dois, Nilza, infelizmente. A água boricada, ela é um produto químico, ela pode inclusive causar irritação, alergia, às vezes até queimadura ao redor dos olhos, né? Lembrar que a pele ao redor dos olhos é uma pele bem fininha e ela é bem sensível. E o olho, ele não foi feito para receber nada que não seja lágrima, né? Ou um colírio lubrificante ou um medicamento, né? Específico para os olhos, então não é recomendado. O soro fisiológico, qual que é o problema do soro? Muitas vezes a gente vai na farmácia, a gente compra aquele frasco gigante de soro e fala, vou comprar esse porque dura mais tempo, eu guardo na porta da minha geladeira. A partir do momento que a gente abre esse frasco vai entrar em contato com o ambiente e ele vai se contaminar. E o soro fisiológico, ele não tem nenhum conservante que mantenha aquilo que está lá dentro estéril. Então a gente vai acabar higienizando o olho, entrando, colocando em contato com os olhos alguma coisa que esteja possivelmente contaminada. E aumenta muito o risco de infecção por fungo, né? E algumas bactérias que são mais agressivas para o
olho. Então, o soro fisiológico não é feito para a gente colocar nos olhos, né? Existem produtos específicos, shampoos realmente, específicos para a área dos olhos que a gente pode usar para fazer higiene de rotina aí no dia a dia, tá? Tem mais participação aqui pra gente, da Sandra, aqui do centro de Campinas, está perguntando se forçar a vista piora a catarata. Também não, Sandra, graças a Deus, né, forçar a visão não piora a catarata, tá? O que acontece é que o paciente que tem catarata, assim como eu falei antes, ele enxerga um pouco menos, então ele força um pouquinho mais para tentar enxergar e aí ele pode ter um pouco mais de desconforto, mas não piora a catarata, tá? A catarata, ela tem alguns fatores específicos de piora, como, por exemplo, o paciente que tem um diabetes descontrolado, o paciente que se expõe muito à radiação ultravioleta, então, às vezes, trabalhadores com solda, paciente que trabalha na exposição à luz do sol, trabalhador rural, esses pacientes podem ter um processo acelerado da catarata, mas o fato de você forçar a sua visão, ele não vai piorar esse problema e nem vai fazer aparecer, pode ficar tranquilo. Muito obrigada pela participação, doutora. Imagina. Espero que volte mais vezes. Obrigada.